E pessoal, chegamos para mais uma aula. Sim, uma aula temática, onde eu tenho participação hoje da Emília. Isso mesmo. Para quê? Para dar ânimo, força, foco, que a gente vai vencer isso juntos, certo? E para isso convidei a nossa Emília do sítio do Pica-Pau Amarelo para mais uma aula de biologia. Correto? Então vamos iniciar hoje um conteúdo que eu amo de paixão. Aí alguém me pergunta, mas professor, qual conteúdo que você não ama? Todos, tá? Mas tem uns que a gente vai, mas tem outros que a gente tem uma emoção muito grande. E um dessas emoções é esse: genética. Genética. O que é genética? Falar de genes. O que é genes? Falar de DNA, das características, da herança, da hereditariedade, daquilo que a gente herda da nossa mãe, do nosso pai, da nossa avó, da nossa tia, da nossa família. Tá? Por que eu sou assim? Por que essas características genéticas são assim? Não é interessante, pessoal? Muito interessante. Por que eu tenho olhos verdes, mas minha irmã tem olho azul? Porque eu tenho olho preto? É maravilhoso, tá? E para começar a falar de genética, a gente tem que começar a falar de genes, que é a palavra, certo? Então, ó, eu tenho genética, que vem de genes. E aí, o que são genes? É o DNA, primeira parte, mas são os pares. São os códigos genéticos que estão ali e que determinam essas características, correto? A partir daí, quando a gente fala nisso, a gente tem que falar numa palavrinha que a gente já viu, que se chama cromossomo. Isso mesmo. O que é o cromossomo? É o DNA enovelado em proteínas, como do tipo estomas, ok? O que acontece? Esses cromossomos, nós temos quantos? 46. A gente herda 23 da nossa mãe, 23 do nosso pai. Esses cromossomos, eu vou ter os cromossomos homólogos. O que são cromossomos homólogos? São cromossomos que têm os pares iguais, ou seja, tem o gene igual, podemos dizer assim. Tá? Esses cromossomos homólogos ou não homólogos, existe um local onde eles estão, onde esses genes estão localizados. E esse local se chama locus gênico. É como se fosse o endereço do gene. Qual é a localização desse gene? Então, se eu pegar um cromossomo aqui, por exemplo, aqui eu tenho um gene, aqui eu tenho outro, né? Aqui eu tenho outro gene. Esses cromossomos, eles são homólogos quando ele tem o mesmo, ó, locus gênico. Ou seja, os genes estão na mesma residência, podemos dizer assim. Não significa necessariamente que eles são iguais, mas se eles têm o mesmo locus, ok? Fiz um roteiro aqui porque são muitas informações de genética para a gente entender. A partir daí, pessoal, o que a gente vai ver, né? Esses cromossomos, esses genes homólogos, também a gente tem os genes alelos. Esses genes alelos, o que é isso? Também faz parte disso, ó. Mesmo locus gênico. Ok? E aí, como a gente começou a falar de gene, a gente vai falar de dois tipos de genes. Os genes dominantes e os genes recessivos. O que é isso? O gene dominante, o próprio nome já diz, ele domina, ou seja, ele é capaz de manifestar a sua cor, a sua característica. O gene recessivo, ele é inibido pelo gene dominante. Então, ele sempre vai ser inibido? Não. Eu já falei para vocês o quê? Que são pares, correto? Que a gente é um da nossa mãe e é do nosso pai. Então, a gente são genes que vão estar em pares. Então, exemplo. A gente sempre vai ter assim, ó, azão, 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 azinho, azinho, azinho. Aí sempre vem a pergunta. Mas professor, sempre A? Não, gente, aqui eu estou dando um exemplo. Qualquer letra, ok?
que é isso daqui? Aqui eu estou dizendo que eu tenho um gene, ó, genes dominantes. Por quê? Porque são letras maiúsculas. Então, o gene dominante sempre será manifestado em letra maiúscula. E o recessivo em letra minúscula. Então, aqui eu estou dizendo, ó, que eu tenho genes dominantes, certo? Aqui eu estou falando que eu tenho genes recessivos. Então, aqui eu tenho os dominantes e aqui eu tenho os recessivos. Dominante e recessivo. Percebam que são iguais? Então, aqui só tem o gene dominante manifestando a característica. Aqui só tem o recessivo manifestando a característica. Quando esses genes são iguais, além da dominância do recessivo, eles são chamados de homozigóticos. Por quê? Olha como é interessante. Homo, né, vem de igual e zigótico de zigoto, porque é onde estão as células sexuais, ok? Então, ó, homozigóticos, genes iguais, seja aqui e aqui também. Então, homozigóticos, pares, genes iguais, correto? E esse azão aqui, o que ele é? Eu tenho aqui uma característica dominante e eu tenho aqui uma característica recessiva, percebe? Como eu tenho essas duas características juntas, que não são iguais, nem dominantes, nem recessivos, eles são chamados de heterozigóticos. Diferente, tá? Então, homozigóticos, pares iguais, heterozigóticos, os pares diferentes. E o que isso determina para mim, tá? Que quando eu tenho apenas genes homozigóticos, se eu só tiver gene homozigótico dominante, eu vou ter o que a gente chama de linhagem pura. Ou seja, se eu só tenho dominância, a dominância vai cruzar com a dominância, que vai dar dominância? Não tem outra forma, só vai sair gene dominante. Assim, no recessivo também. Se eu faço um cruzamento apenas entre os recessivos, eu tenho uma linhagem pura, porque eu só vou ter recessivos. Agora, olha aí a pegada. Se eu tenho um cruzamento entre dominante e recessivo, o negócio já vai diferenciar. Porque olha só, eu tenho um dominante e um recessivo, eu não vou ter uma reprodução onde eu vou ter genes diferentes, um azão e outro azinho, então eu vou ter heterozigótico. E aí, como que começa a fazer esses cruzamentos? Quem começa a fazer? Como que começa a falar sobre isso? O considerado pai da genética é o Gregor Mendel, isso mesmo. Mendel, um monge, tá? Estudou lá no mosteiro e ele começa a observar as ervilhas, isso mesmo, a ervilha que a gente come no lanche, tá? E ele começa a observar que essas ervilhas tinham cores diferentes, texturas diferentes, cores diferentes, tá? Formatos diferentes. Meu Deus, tanta coisa na ervilha, tanta coisa na ervilha. Uma simples ervilha tem várias características diferentes. E a partir dessa observação, ele começa a estudar e começa a fazer esses cruzamentos. Uma ervilha verde com uma ervilha amarela, uma ervilha enrugada com uma ervilha lisa, com uma casca grossa, enfim. Ele começa a fazer esses cruzamentos e começa a fazer essas testagens, percebendo que as características de cada organismo se relacionam. E que dependendo desse cruzamento aqui, eu posso ter linhagens puras ou não, certo? E aí ele começa a fazer esses cruzamentos super tranquilo, pessoal, chamado quadro de Punnett. Isso mesmo, um joguinho da Vale. Olha só que legal. Ó, o quadro de Punnett. Tá? Ó, primeiro, eu vou fazer um joguinho da velha, certo? Onde o que ele faz? Aqui em cima ele coloca um par de genes. Então vamos supor que seja isso daqui, ó. Azão, cada quadrinho. Aqui do lado, aqui ele não coloca nada não.
aqui do lado ele coloca outro par de genes, vamos supor que seja azinho, tá? E ele começa a fazer esses cruzamentos, certo? Então aqui, ó, eu tenho ao lado outro par de genes. E aí como que ele faz esse cruzamento? Ó, esse com esse, tipo uma distributiva, ó. Azão, azinho. Esse com esse, azão, azinho. Esse com esse, azão, azinho. Esse com esse, azão, azinho. Muito difícil? Não. Mas precisa de calma e atenção. E é isso que a gente vai ver, ok? Então vamos lá. Eu coloquei aqui em cima um par de genes e aqui ao lado outro par. Você vai me perguntar, interfere a ordem, professora? Posso colocar azinho aqui e azão aqui? Pode, não interfere em nada, tá? O que eu não posso fazer, o que eu não posso esquecer é o cruzamento do de cima com o do lado. Eu tenho que cruzar todos os genes, ok? Então aqui, ó, esse com esse com esse. Preenchi. Esse com esse com esse. Aí vai me dizer, professora, sempre vem um dominante depois do recessivo? Sim. Pense no nosso nome. Primeira letra do nome, maiúscula, depois minúscula, correto? Então, ó, maiúsculo, minúsculo, sempre, dominante recessivo. O que isso daqui me diz? Olha só, hein, como é tranquilo. Eu peguei genes dominantes, puros, homozigóticos, genes recessivos, puros, homozigóticos, e o meu resultado, olha os meus descendentes aqui nesse cruzamento genético que eu fiz. Eu tive algum gene homozigótico? Nenhum. Como? Por quê? Como que a senhora viu isso? Olha só. Algum aqui foi azão ou azinho? Não. Foi sempre azão, azinho. Azão, azinho. Azão, azinho. Ou seja, de um cruzamento homozigótico entre um dominante puro e um recessivo puro, eu tive genes heterozigóticos diferentes. Percebe, gente? Por isso, é isso daqui, mais um pouco que a gente vai aprofundar, que vai explicar, por exemplo, por que casais com olhos escuros têm filhos com olhos claros, certo? Por que casais de olhos claros têm filhos de olhos claros? Por quê? Os genes vão se relacionando e esses cruzamentos vão acontecendo e vai dando a probabilidade disso acontecer, ok? Então, o que a gente tem que ver mais aqui, né? Além disso daí, vamos ver aqui, peraí. E aí, o que acontece? Esses genes, esse cruzamento, né? E aí, a gente não pode esquecer disso, pessoal. Olha só, aqui eu tenho os meus genes, sempre em par. Quando eu tenho aqui, ó, um alelo, dois alelos, tá? São dois, então são dois genes. Se eu peço aqui, ó, tira um alelo desse, azão. Tira um alelo desse, azinho. E aqui? Vai ser azão e azinho, porque são diferentes, ok? E essa carga genética que a gente carrega, esses genes, chamam-se genótipo, ou seja, as características genéticas que a gente tem, são os genes. Agora, o que a gente manifesta, a cor dos olhos, a cor da pele, aquilo que a gente está vendo, se chama fenótipo. Então, olha só, genótipo vem de genética, não é o gene, é aquilo que eu não vejo, é aquilo que está no meu DNA. Fenótipo é aquilo que eu vejo, é a minha característica externa, ok? Isso, primeira aula, super tranquila, a gente vai se aprofundar muito mais e a gente vai ver que esses cruzamentos são maravilhosos. Agora, existem conceitos que a gente não pode esquecer, porque aí a gente vai entrando nessas questões de genética e a gente consegue desvendar super tranquilo. Então, primeiro, cromossomo, DNA enovelado proteína, genes homólogos, genes iguais, mas que tem um locus gênico igual, ou seja, um gene é homólogo quando
os dois genes estão no mesmo lugar, eles têm a mesma casa, certo? Locus gênico significa o lugar onde o gene está. Genes dominantes, que são aqueles genes mais, não significa força, tá? São aqueles genes que conseguem manifestar a sua característica com mais facilidade. Genes recessivos, são genes que precisam de par para conseguir se manifestar, porque sozinho eles ficam meio ali escondidos, podemos dizer assim, tá? Aí a gente viu que esses genes, eles podem ser dominantes quando são representados pela letra maiúscula, recessivos quando são representados pela letra minúscula. Quando eu tenho dois genes dominantes iguais, eles são chamados de homozigóticos. Quando eu tenho dois genes diferentes, um dominante e um recessivo, eles são chamados de heterozigóticos. E que esse cruzamento de genes inicia-se pelo quadro de Punnett, um quadrinho super tranquilo, onde eu vou fazer o cruzamento entre os genes e conseguir determinar qual é a minha característica genética, tá? Essas características são a base da genética. O que a gente vai iniciar a nossa visão é a primeira lei de Mendel, que é o quê? Essa lei das características. Primeira lei é a primeira teoria, podemos dizer assim. Ele determina duas, primeira lei e segunda lei. A primeira lei de Mendel, ele vai determinar o quê? Os fatores, ou seja, as características, tá? Que os genes são capazes de determinar, ó, as características diferentes e iguais, certo? Na primeira lei de Mendel. E aí ele vai começar a observar essas características nas ervilhas, como eu já falei, e fazer esses cruzamentos genéticos, correto? Genética tem muito conceito, por isso que eu preparei esse roteirozinho pra gente ficar melhor e eu não me perder, ok? Não precisa se preocupar, a gente volta na próxima aula desvendando os outros mistérios da genética e entendendo tudo, certo, pessoal? Tchauzinho!